desligando meu microfone. Bom, boa noite, pessoal. Evandro chegou também. A todo mundo que está com a gente aí hoje. Mais um Orico Online, papo de bar sem bar. Já fizemos o nosso convidado pegar a sua cachaçinha. O rapaz estava tímido, mas agora já liberou. Quero dar as boas-vindas a todos e a todas que estão aí conosco hoje. Hoje a gente tem um prazerão de receber aqui um velho amigo, né? O Romilson Augusto dos Santos, professor da Universidade Federal da Bahia. Ele, se eu não estiver correto, depois você me faça a correção, tá? Mas, pelo que eu sei, ele é diretor das secretarias regionais do CBCE, do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Ele é coordenador de vários projetos de extensão, tem uma longa e larga experiência com ações de extensão na universidade. Tive a oportunidade, há pouco tempo, de estar na Bahia e conversamos muito sobre isso. Ele falou muito dos projetos que ele desenvolve e, por isso, ele está com a gente aqui hoje, né, por essa experiência toda que ele tem e por essa bagagem aí nesse. Então, quero, além de apresentá-lo, agradecê-lo por esse momento. A gente tem tido aqui a possibilidade de conversar com os amigos, isso tem sido bem legal, né? Então, Romilson é mais um parceirão de trabalho, um amigo que vem hoje aí participar com a gente. Então, bem-vindo aí, Romilson, muito obrigado pela sua presença aí no dia de hoje. Como eu tenho feito em todos os nossos encontros, já também quero anunciar o nosso encontro da semana que vem. Semana que vem o nosso tema será Lazer, Turismo e Estudos Culturais, e o nosso convidado da semana que vem é o professor Luiz Gonzaga Godoy Trigo, que é da Universidade de São Paulo. Então, semana que vem nós teremos a presença do Trigo aqui com a gente para tratar desse tema que tem muita relação, inclusive, com o nosso grupo de pesquisa, o Oricolé. Quero também, já não demorando muito aqui, já passar a palavra para nossa moderadora de hoje, a nossa querida Kátia Alves. A Kátia, ela é parceirona do Oricolé, já está conosco há muitos anos. Ela é professora hoje do Instituto Federal de São Paulo e está na cabeça aí da Pró-Reitoria de Extensão aí do Instituto Federal de São Paulo, e também, por isso, muito interesse aí no diálogo com o Romilson hoje. Então, Kátia, que é a nossa egressa aqui do doutorado, eu já agradeço a sua participação e passo a palavra para você, para que você faça as considerações iniciais e as recomendações aí para o pessoal. Então, Kátia, com você. Obrigado, Romilson, mais uma vez. Obrigado, Helder. Valeu, Helder. Boa noite, gente, né? Mais aqui no Orico Online. É importante toda a abertura das quartas-feiras, a gente tem falado da solidariedade de todos nós para esse momento, né, da pandemia, que a gente sabe que é um momento de muita fragilidade no país, no mundo, e o quanto tem sido importante a gente se fortalecer nas redes, né, que é um momento que a gente tem aqui de aprendizado, de encontro coletivo, de renovação de saberes. Então, é um prazer, Romilson, te receber essa noite aqui. Nós passamos por vários temas já, para quem não pôde acompanhar, dá uma olhada no nosso canal do YouTube, as gravações estão lá, então a gente tem discutido o lazer aí em todas as suas transversalidades, as suas possibilidades de ação e de pesquisa, e tem sido quartas-feiras muito prazerosas para todos nós, né? Eu agradeço o Helder de ter me convidado para a moderação, agradeço o Romilson de gentilmente ter aceitado o nosso convite desse bate-papo, que ele fique bem à vontade, assim, é um prazer ter você aqui com a gente. Você tem aproximadamente de 40 a 50 minutos para fazer a sua exposição. Eu vou aqui te ajudando se algo acontecer aí na rede, se cair, se a gente não tiver algum problema do som. E aí a gente vai te dando esse suporte. Agradecer ao Brunão também, a D, que faz esse trabalho de gravar sessões,
Está falhando. Kátia, seu áudio está falhando. Kátia, seu áudio falhando. Deve ser alguma conexão. Deve ser alguma conexão. Eu vou... Link, tá? O pessoal que for entrando. Kátia, sua conexão está falhando. Eu posso dar esse encaminhamento aí você vê como é que... Tá. Então, Romilson, eu vou pedir só para o pessoal que estiver acompanhando conosco que desligue seus microfones. Se for sair também, ao entrar, desligue o microfone. E próximo do final da fala do Romilson, nós vamos abrir para inscrições para a gente começar o diálogo com o Romilson, tá? Então, Romilson, com você. Obrigado, boa noite a todos. Inicialmente, eu queria agradecer ao Helder por esse convite. Assim, você é um querido. Não dá para se recusar uma solicitação sua, né? É a primeira experiência que eu vou desenvolver no Meet Google aqui. Então, te agradeço, Helder, pelo convite. Fico assim, muito honrado com isso. Você é um grande amigo, mas esse convite me deixa assim, muito feliz, né? Porque estar participando com vocês do Oricoline, conversa de bar sem bar, para mim tem sido assim, muito importante, porque eu tenho acompanhado e vejo a riqueza dos debates, né? E estou tendo a oportunidade de estar aqui com vocês discutindo isso. Também queria parabenizar toda a equipe do grupo de pesquisa do Oricolé e ao programa de pós-graduação interdisciplinar nos estudos do lazer na pessoa do Helder, né? E dizer que, bom, essa roda de conversas nossas aqui hoje, eu até peguei minha cachaçinha, ela está aqui do lado, o Helder me estimulou a pegá-la, eu vou saudar para vocês. E vou dizer que essa saudação, ela vai para a gente tentar aqui fazer uma construção de um diálogo colaborativo, né, e formativo, nessa linha de que eu me propus, junto com o Oricoline, no Conversa de Bar Sem Bar, que é tratar do lazer e da extensão, pelo olhar da formação, da atuação e da política universitária. Lógico que é um tema caro, né, e que requer muito debate ainda, mas nos aponta alguns caminhos a partir de um olhar, a partir de uma experiência, né, a partir da experiência vivida por mim, que eu vou tentar, nessa conversa de bar, sem bar, mostrar como é que eu percebo o lazer e a extensão nesse campo da formação, da atuação e da política universitária, tá? Então, para início de conversa, não sei se vocês perceberam, eu coloquei um banco aí, né? Esse banco, ele representa, para mim, uma praça onde o lazer normalmente se desenvolve, as pessoas sentam no seu tempo livre, e nesse momento a gente tem se recolhido, e eu não vou dizer que a gente está em isolamento social, eu vou dizer que a gente está em distanciamento social. Então, eu vou usar um outro termo. Nós estamos distantes, mas estamos próximos. E esse aqui é um momento que está sendo muito próximo para mim. Ao mesmo tempo que eu saúdo a todos vocês, saúdo também a quem estão nos assistindo. Obrigado pela companhia. Espero que vocês gostem desse bate-papo, né? E eu organizei o meu pensamento em 4 linhas, tendo como meu fio condutor essas 4 linhas que eu apresento aí para vocês, mas que elas não vão estar dissociadas, né? Elas estão interligadas, em alguns momentos eu posso voltar a uma ou a outra. É o que eu vou chamar de entretecer o conhecimento pela via da história de vida-formação, pelos conceitos, não que a gente, e de ordenamento legal, mas não que a gente vai ficar aqui discutindo conceitos, que eu acho que os professores que passaram por aqui já deu uma gama de informações, as literaturas apresentam isso, mas a gente tentar ter uma ideia do que é o marco legal que estabelece sobre a extensão a partir do que eu consegui perceber nesse pouco tempo de experiência com isso. E no terceiro momento, eu pretendo falar um pouco da minha experiência pela UFBA, né, que é a universidade onde eu estou lotado, e em seguida a gente abrir para uma reflexão crítica e quais são os nossos desafios formativos daqui para frente, via a extensão universitária e pelo campo do lazer, né? Então, esse é o meu fio condutor de fala. Eu vou tentar seguir o cronômetro para que a gente me ajude no diálogo e eu não me perca no tempo, e vou trazer aqui para vocês a minha compreensão, tá? Do que é para mim discutir lazer e extensão
atuação, formação e política universitária, mas para eu fazer isso, eu preciso contar um pouco de uma história, né? Uma história rápida, mas que a gente possa reconhecer de onde eu me localizo hoje. Mas para eu me localizar hoje sobre esse debate, tem um antes disso. Então, eu estou chamando isso de história de vida e de formação, onde eu tive algumas experiências formativas, né, de atuação no campo do lazer. Eu tenho 37 anos de carreira. Vocês estão me ouvindo bem? Alô? Estão me ouvindo? Estamos sim, Romilson. Pode Okay. tocando. Então, assim, no campo da atuação profissional e alguns campos onde eu experimentei como profissional, como estudante no primeiro momento, e depois fui atuando. Então, várias coisas aconteceram, né, para eu estar aqui hoje. Então, sou formado em Educação Física, né, pela Universidade Católica de Salvador, já tem um tempo, 1987, mas logo no início a gente já inicia essa coisa do estágio, do campo, da busca da formação. Naquela época era muito efervescente, hoje também. Então, eu atuei como recreador em alguns momentos na minha formação, né? E aí você vem com os estudos aprendendo a fazer a crítica a esse conceito de recreação, que se pautou por muito tempo. Atuei como animador sociocultural e aí na busca de ter uma formação cultural que trabalhasse com a ânima, no sentido pleno da palavra, né? Em outro momento, eu atuei como gestor de lazer e se deu em alguns espaços, né? Então, empreendimentos turísticos, eu trabalhei muito tempo com empreendimentos turísticos, fazendo a formação, trabalhando com a gestão do lazer lá, consultor desses espaços de lazer também, alguns parques temáticos, Sistema S. Então, assim, a experiência de vida formação que eu desenvolvi nesses anos de trabalho, né, me dá o lugar de fala de onde eu estou, né? Então, assim, esse lugar de fala, lugar de onde eu me localizo hoje na minha experiência de trabalho. Então, a universidade, trabalhando nos clubes, trabalhando nos hotéis, colônia de férias, esses debates que a gente teve muito tempo na década de 80, 90, de ressignificar a compreensão entre teoria e prática, como lidar com isso de forma numa perspectiva de praxe. E aí eu estou chamando isso, na minha vida, de acontecimento biográfico, né? Isso, para mim, é a minha história, né, como gestor e, por último, agora como pesquisador e professor. Então, assim, atuando dentro da universidade. Então, assim, isso para mim, é um acontecimento biográfico. Eu vou explicar um pouco por que eu estou usando esse termo, acontecimento biográfico. Esse acontecimento aqui agora, por exemplo, né, ele já começa a fazer parte da minha biografia, né, da experiência vivida junto ao Auricoline, conversa de bar sem bar, e com a cachaçinha do lado. Então, esse é um acontecimento da minha biografia. E isso, para mim, quando eu trabalho isso em uma perspectiva formativa, eu crio o que eu estou chamando de metaformação, né? E aí, isso me dá uma ideia de que, quando eu estou falando sobre o tema lazer e extensão, formação, atuação e política universitária, é preciso entender qual é a compreensão que eu estou adotando de formação, por exemplo, né? Então, assim, o que é formação, né? Que tipo de formação a gente está querendo desenvolver com a atuação? Essas são perspectivas que a gente precisa discutir. E aí eu trago, a partir do referencial de Roberto Cid Macedo, né, a ideia de que a formação ela é contínua e é experiencial. E é isso que acontece quando eu atuo profissionalmente em vários campos, né, e depois eu crio essa história biográfica de acontecimento. Eu, experimentando essas questões, eu desenvolvo um ser chamado de ser aprendente. Então, para mim, a experiência, e esta experiência aqui, é aprendente. Portanto, se ela é aprendente, né, esta formação que eu estou tendo, participando, inclusive, aqui, ao vivo, né, para várias pessoas, para mim, eu não consigo ver as pessoas, mas isso está acontecendo em vários espaços. Então, eu estou conectado, e esse processo aqui, para mim, é uma grande aprendizagem. Então, portanto, é um processo de formação. E que isso vai nos levar, né,
a entender a formação como um ato de valoração, né? Assim, a gente dá um valor à formação. Qual é a sua formação? Como é que você consegue desenvolver o sentido formativo, né? E é por isso que eu digo que a formação é um acontecimento, né? Ela acontece. A formação é isso aqui que eu estou vivendo, é um acontecimento. É por isso que esse acontecimento biográfico me leva a pensar isso da seguinte maneira. Se é um acontecimento, né, compreende-se isso como no seu acontecer sempre no singular. Então, esta experiência que eu estou vivendo aqui agora com vocês, né, formativa, para discutir o campo do lazer e a extensão, ela é singular. Ela só vai se tornar plural no momento que ela é socializada com vocês, o meu pensar sobre isso, né, nessa conversa. Então, portanto, o acontecimento aqui caracteriza-se pelo acidental. Não estava previsto, né, na minha vida, pelo menos não estava planejado, estar aqui hoje, e hoje eu estou aqui com vocês, se não fosse um convite do meu querido Helder, para discutir isso. Então, esse acontecimento, ele é acidental, foi aleatório, não era provável, né, mas é singular, é temporal, porque aqui agora, ou atrás, num tempo para trás, se for o caso, e é inexplicável. Acontece quando nos aproximamos da experiência do outro. E aqui eu tive a oportunidade de acompanhar a experiência de cada professor, o Vinha, Cristiane, Olívia, várias pessoas que estavam aqui nos chats, todos falando, participando. Então, é quando nos aproximamos da experiência do outro que a gente estabelece o sentido de formação, né? Não aquela formação para o serviço só, mas a formação para além do serviço, no sentido mais bíblico-alemão da palavra formação, né? Então, assim, é preciso pensar a formação para além disso, né? E aí, o formativo só acontece quando o outro vai valorar com seus pares. Olha, será que tá legal a gente conversa de bar sem a cachaçinha ou com a cachaçinha? Ou se esse tema ele é pertinente, discutir a atuação profissional, então assim, é valorado com os pares o sentido de formação. E aí o que eu chamei de metaformação é eu mesmo olhar para essa própria experiência assim que ela finalizar. Isso é um processo de metaformação. Do mesmo jeito que eu olhei para a minha experiência de ter vivido nos clubes, nos hotéis, nas colônias de férias, em espaços comunitários, enfim, em todos esses espaços que, de alguma maneira, me constroem cotidianamente, né? Portanto, a formação ela é incompleta, ela é de uma incompletude, ela é para além do que está aqui, né? Trabalhar com a compreensão de que não se aprende nem forma o corpo separado de uma história e de uma cultura, particularmente para mim isso é impensável. Eu estou colocando isso aqui como para a gente discutir. Então, este corpo, né, que está aqui tem uma história e tem uma compreensão de mundo, de vida, modos e costumes, né, que é se configurado na própria cultura. Por isso, esse é um momento, para mim, formativo. Ao dizer isso, eu trago para a gente refletir, né, o lazer, na realidade, como ele está sendo visto pela própria sociedade. Eu vi que as discussões estavam acontecendo, a ponto que hoje, assim, a relação temporal nossa se perdeu. A gente não sabe qual é o horário mais do tempo livre e o tempo do lazer, né? Porque se misturou aqui no cotidiano familiar pela questão que eu vou chamar de distanciamento social e não de isolamento social. Portanto, pensar o lazer daqui para frente requer uma perspectiva de vislumbrar um outro tempo a ser vivido por nós, né? E aí eu vou tentar aqui, de forma rápida, trazer um pouco da compreensão que eu tenho de lazer e a compreensão de extensão, à luz da teoria que é discutida por todos nós. Na última live, a Cristiane fez um recorte de toda a história da constituição do próprio lazer, os autores, né? Eu me lembrei de Acácio Ferreira, a própria a citação de Renato Requicha, enfim, todos aqueles que contribuíram para que a gente hoje pudesse estar debatendo sobre esse tema. E aí, eu
eu entendo que esse tema ele é inesgotável, mas já há uma teoria construída há muito tempo sobre lazer, e eu não vou entrar aqui em discutir os conceitos, né? Se este é o melhor conceito ou se este é o conceito que devemos adotar. Mas eu vou partir do princípio de que a relação que existe hoje entre lazer e extensão precisa ser pensada, né? Precisa ser pensada por nós. E aí eu considero que tanto lazer quanto extensão são palavras que têm muitos significados. Portanto, elas são palavras polissêmicas, né? Que vai ter significados a partir do olhar e de onde você se localiza para compreender essa questão. E de como você se vê do ponto de vista de história e compreensão do próprio lazer ou da própria extensão universitária, né? É óbvio que a extensão universitária ela tem uma história muito, muito longa, né? Desde o século XIX que se discute extensão. A primeira universidade, a USP, foi a primeira a desenvolver trabalhos na linha extensionista. Lógico que, até os dias atuais, a extensão ela toma uma conotação muito de serviço e de relações assistencialistas, mas que a gente pode discutir isso mais lá na frente. Então, para mim, lazer e extensão são palavras polissêmicas. Na mesma linha de pensamento, eu queria destacar isso, né? Tem algo que tem em comum entre elas, né? Que eu considero, ao pensar o tema, para discutir, eu disse, olha, como é que eu vou poder discutir a extensão sem tentar fazer o entretecer, tecer por dentro no complexo, tecido por dentro, né? E aí eu percebo que são direitos sociais, né? Garantidas na Constituição brasileira. É óbvio que a gente tem aí essa questão. Capítulo 6, artigo 6, os dois estão presentes, né, nessa questão. E o lazer aparece no capítulo 3 da seção 1 do artigo 217 e 213, na seção 2 do artigo 215 e na seção 3 do artigo 217. Então, hoje a extensão está institucionalizada, né, e o lazer é preconizado enquanto um direito social da nossa querida Constituição, né, que nos mostra que esses direitos são, de alguma maneira, garantidos, mas que, no cenário atual, isso já vem acontecendo há um bom tempo, né, esses direitos estão sendo tirados. E aí, Norbert Bobbio nos diz o seguinte, eu vou ser muito rápido com isso, mas só para a gente puxar aqui, a ideia de que esse direito, a gente fala tanto de direitos, eles estão garantidos na Constituição, são direitos que estão presentes, mas ele diz bem assim, com efeito, o problema que temos diante de nós não é filosófico, mas jurídico, e num sentido mais amplo, político. Não se trata de saber quais e quantos são esses direitos, qual é a natureza e o seu fundamento. Se são direitos naturais ou direitos históricos absolutos relativos, mas, sim, qual é o modo mais seguro para garanti-los, para impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam continuamente violados. Então, ao trazer o debate sobre o lazer e extensão, a gente precisa entender que o lazer e as outras conquistas sociais, em geral, elas estão se perdendo, principalmente em um governo como esse, e que a gente precisa estar discutindo. E o lazer, às vezes, acaba sendo prato de sobremesa, né? Isso aí a gente tira porque não é interessante para a sociedade. Então, esse fluxograma que eu criei é para dar a ideia de que ele está garantido na Constituição, no campo da cultura, né? Eu entendo o lazer como um campo da cultura, né? E que ela se desenvolve no seu cotidiano, dos costumes e hábitos das pessoas, pela sua compreensão de tempo livre e tempo disponível. Não vamos entrar mais tanto nesse debate, mas que a gente compreenda o lazer numa perspectiva mais plena. E aí, do ponto de vista da extensão, eu queria destacar da própria Constituição o artigo 207, né, que para a gente é caro, né, a gente pensar sobre isso também. O artigo 207 diz o seguinte:
as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Eu vou focar nisso porque isso é muito importante para mim, né, para a minha compreensão de extensão. O sentido de indissociabilidade. Então, ela está garantida na Constituição e nós estamos, ao mesmo tempo, tentando garantir a nossa autonomia didático-científica, mesmo com o governo que está aí, e a gente lutando para se garantir, porque os desmontes das políticas públicas e educacionais estão indo por água abaixo, mas nós vamos enfrentar isso. E também dizer que a Lei 9.394 de 96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, também diz, no seu artigo 43, que a educação superior tem por finalidade estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e os regionais, prestar serviços especializados, né, à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade, promover a extensão aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica gerada na instituição. Então, ela é reforçada pela Lei de Diretrizes e Bases, está garantido na Constituição. Agora, a minha compreensão é que a gente precisa estabelecer realmente esse princípio da indissociabilidade. E aí, nas discussões extensionistas, o Fórum de Pró-Reitores de Extensão aponta alguns caminhos, né? Que a extensão universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político, que promove a interação transformadora entre universidades e outros setores da sociedade. Esta é tirado do Fórum de Pró-Reitores para uma discussão de entendimento de extensão que se evolui para além do serviço, de prestação de serviço, e para além da ideia de assistencialismo, ir na comunidade, prestar um serviço e depois volta a dar uma devolutiva para esta própria comunidade. E isso, normalmente, na perspectiva de compreender ensino, pesquisa e extensão, apesar de minha fala sobre extensão, mas eu não consigo conceber extensão dissociada de pesquisa e dissociada de ensino. Eu vou ter separadamente só para que a gente compreenda que é possível a gente pensar outras possibilidades de lidar com isso e garantir a indissociabilidade. Então, o ensino diz que as disciplinas ofertadas nas licenciaturas, bacharelados interdisciplinares, na pós-graduação, ela se configura lá esse sentido de ensino. A pesquisa, né, através dos seus programas de pós-graduação e iniciação científica na graduação. E a extensão, ela vai se dar por projetos, eventos, cursos, prestação de serviço, publicação e outros trabalhos acadêmicos na graduação e na pós-graduação. Essa terceira missão, eu estou dizendo, alguns chamam isso de terceira missão, a terceira via era considerada como tripé. Hoje a gente consegue pensar para além desse tripé, cada um de um lado para segurar, não, é pensado conjuntamente. É preciso entender que, na minha concepção, a própria extensão, ela configura um dispositivo multirreferencial de formação e específico de educação universitária, que tem como intenção o que eu vou chamar de alteração, ou seja, a ação com o outro, né? A relação de duplicidade, de pertencimento com o outro, né? Essa via de duplicidade é chamada por Pierre Dominicet, onde ele diz assim, a gente precisa pensar formar, quando eu formo, eu também estou me formando. Quando eu apresento a experiência, alguém também está aprendendo ou desaprendendo, né? Dependendo de como se compreende aprender, né? Através de saberes e fazeres socialmente referenciados. Então, para mim, trata-se de um dispositivo multirreferencial de formação de educação universitária. E aí, nesta mesma linha, sabendo que os conceitos estão aí sendo pensados e discutidos pelos autores, a literatura é vasta sobre isso, e inesgotável, e ainda tem muita coisa para se produzir, eu entendo também o lazer, nessa perspectiva da relação com a extensão, uma experiência formativa,
né, um acontecimento também que eu vou chamar de um acontecimento biográfico. Por que eu estou chamando de um acontecimento biográfico também? Porque é o sujeito que vive a experiência. É ele que, no seu tempo de lazer, ele desenvolve aquela ação, mesmo em companhia com outras pessoas, mas a biografia dele é construída por ele, que é realizado em um tempo e espaço possível, até onde dá para ele viver o lazer, se é que é possível viver um lazer, principalmente numa sociedade que tira direitos dos próprios trabalhadores. E que vai se materializar através de práticas socioculturais, né, produzidas pela humanidade, construídas historicamente. E, como diz alguns autores, é um fenômeno sócio-histórico. Né? Então, essa relação entre o lazer e a extensão é preciso pensar enquanto um processo de formação, para que as pessoas atuem nesse campo, né? Atuem nesse campo, mas sem esse distanciamento entre teoria e prática. Nessa mesma linha de pensamento, o Plano Nacional de Extensão, estou trazendo só um preâmbulo sobre isso, apresenta as diretrizes para as ações de extensão universitária. Uma delas é a interação dialógica, ou seja, essa relação que você faz com a sociedade, com as comunidades em geral, um diálogo que possa ser construído e desenvolvido, né? Que tenha devolutiva dos dois lados. Interdisciplinaridade e interprofissionalidade, ao fazer a leitura do Plano Nacional de Extensão, eu entendi isso muito mais como a relação multiprofissional mesmo, multidisciplinar, onde várias pessoas se desenvolvem nesse campo. No nosso caso do lazer, é um campo multidisciplinar, ele não é uma propriedade da nossa área da educação física. Então, é pensar para além disso, com outros profissionais trabalhando juntos. Aí, a terceira diretriz que eles apresentam, né, é a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, que eu acho que é esse o grande mote da nossa reflexão, né? Como trabalhar a indissociabilidade. Eu acho que é a grande chave nossa. Impacto na formação de estudante, porque ele vai ter uma relação direta com as ações comunitárias, e a partir daí ele vai construir um processo formativo, a sua própria biografia, né, formativa, intelectual. E o impacto enquanto transformação social, ou seja, no momento que a gente faz a devolutiva com a comunidade, as transformações sociais podem acontecer e as populações mais vulneráveis por si possam ter acesso aos bens culturais no campo do lazer, por exemplo. Tá? Só um minutinho para eu beber uma água aqui, para respirar. Tranquilo, Romilson, está todo mundo acompanhando, viu? Te mandando abraços. Grande abraço. A galera está interagindo aí. Tá, beleza. Vamos lá. Ainda nessa linha da extensão, eu também recuperei um documento da Pró-Reitoria de Extensão de 2008, MEC-CESU-DIPS, né, que eles falam de impacto social da ação transformadora sobre os problemas sociais, a contribuição à inclusão de grupos sociais, ao desenvolvimento de meios e processos de produção, inovação e transferência de conhecimento, e a ampliação de oportunidades educacionais, facilitando o acesso ao processo de formação e qualificação. Nesta linha aqui de 2008, ainda esse sentido de formação, pelo menos pela minha compreensão, é uma formação em serviço, não uma formação contínua, permanente, né? Apenas para garantias do impacto social lidado com os problemas sociais. E a relação bilateral com outros setores da sociedade, pela interação do conhecimento e experiências acumuladas na academia com o saber popular e pela articulação com as organizações de outros setores da sociedade, com vistas ao desenvolvimento de sistemas de parcerias interinstitucionais e pela contribuição na formulação, implementação e acompanhamento das políticas públicas prioritárias ao desenvolvimento regional e nacional. Ainda na minha linha de curiosidade, eu aí, ao ver esse documento do PROEST, eu fui visitar o site no MEC, né, para conhecer, poxa, vou conversar sobre extensão, e fui visitar o site no MEC para entender como é que a política universitária estava sendo desenvolvida do ponto de vista nacional, né, com fomento, e me deparei, né, com os projetos chamados PROEST-MEC, né, onde foram abertos editais. Por análise, isso aqui, na realidade, juntamente com os bolsistas nossos, o Alan e o Tauan, a gente deu um outro olhar. Esse documento está frio lá, tem as relações de projetos aprovados, né, e nós pegamos todos os projetos, fizemos um olhar nesses projetos, e ele está desde 2009 até 2016.
Coincidentemente, ou não casualmente, é o período do governo Lula e Dilma, né? E em 2016, o projeto PROESTE ele é extinto. Então, é tirado um programa de extensão universitária, onde existiam várias linhas. No primeiro momento eram 20 linhas, depois passou para linhas ou eixos, depois passou para uma média de 10 linhas, eu não me recordo bem aqui agora de cabeça, e depois 7 a 8 linhas no geral. E eu consegui identificar que, em 2009, eles não foram aprovados poucos projetos, eles não têm no site, no sistema eGov deles, informações sobre isso. Já em 2010, foram 550 projetos aprovados, no geral, várias linhas acontecendo. 2011, 711 projetos aprovados com recurso. 2013, 784 projetos aprovados com recurso. 2014, 827. E do lado você tem aí no azulzinho os classificados sem recurso, né? Que de alguma maneira não deu para fazer uma análise profunda sobre isso, foi só para fazer um recorte, para compreender o que estava acontecendo com a política universitária no âmbito nacional. Em 2015, 603 projetos e classificados sem recursos, 1.760. E 2016, que é a reta final dessa relação entre o programa universitário, que é extinto no governo Dilma, que já é no período golpe mesmo, né? Só um minuto, pessoal. No período do golpe, 333 projetos e 2.282 no geral, classificados sem recursos, tá? Nessa linha, eu fiz o seguinte, tendo mais curiosidade, essa planilha aqui, esse gráfico foi adaptado por mim para tentar mostrar o que as planilhas estão lá disponíveis lá no site, né? Eles têm uma relação, nós colocamos em uma tabela e conseguimos pegar alguns dados só para trazer aqui para a gente dialogar um pouco sobre isso. E aí eu elenquei 3 áreas de conhecimento, que são eixos temáticos, né, que aparecem e que estão presentes lá, se eu conseguir fazer tabulagem desses, 2014, 2015, 2016. Na área da educação, que é um verde mais claro, na área da cultura, que é o azulzinho claro, e o verde escuro na área, já existia um eixo, uma linha de ação, que era o eixo esporte e lazer. Eu tive a curiosidade de visitar para ver um pouco isso, até porque eu participei no processo em 2013 da seleção desses projetos, tentando concorrer com esses projetos. E aí, lógico que existem várias outras linhas. Eu tentei elencar isso com a minha compreensão de onde se localiza o diálogo com o lazer. Onde é que o lazer dialoga no campo da extensão? Lógico que pode ter outras áreas de conhecimento que vão dialogar, mas eu elenquei essas 3 principais, porque foram as 3 que eu apresentei para vocês anteriormente, quando eu falei na Constituição de que o lazer é um direito social e que está na Constituição, em artigos 207, 217 e o outro da cultura, que eu acho que é o 215. Né? E aí eu peguei o quê? A cultura, a educação e o lazer, o esporte e o lazer, entendendo que essa é a linha. E aí eu compreendi dos projetos que foram investidos e aprovados, 21% estavam no esporte e lazer. Se você pegar 2014 e 2015, você tem aí 21%, 2015, 21%, e aí tem uma queda de aprovação de 20% em relação a esses 3 projetos. O maior investimento que se tem aí, de investimento na realidade, o maior investimento é na educação. No primeiro ano de 2014, 47%, no ano de 2015, 52%, e no ano de 2016, 42%. Dá uma queda nas questões, e a cultura fica em 32, 27 e cresce o número de aprovação de projetos no ano de 2016. É só para a gente ter uma ideia de como as políticas que estão sendo destituídas, tiradas, né? Havia, então, o governo de Lula e Dilma traz um fomento ao esporte, à extensão universitária muito forte. Não que ela tivesse tido início aí. O debate começa, acho que em 1993, mas os projetos de extensão a partir de 2003. Mas ele se fortalece com investimento público nesse período entre 2009 e 2016. Foi curioso, eu fui tentar entender um pouco isso.
e dizer assim, olha, o desmonte está começando a acontecer também em outras áreas, na própria universidade, contingenciamento de recursos e outras coisas mais. Vendo pela lógica e pelo olhar nesse fio condutor de onde eu me localizo com as experiências de lazer, experiências em projetos, eu vou me localizar na Universidade Federal da Bahia. E aí eu vou destacar para vocês assim, algumas experiências que eu considero que são importantes para a formação de pesquisadores, formação de professores que não são pesquisadores, a própria comunidade e a devolutiva para a sociedade em geral, né? Um deles é o programa Vizinhanças, que esse foi muito interessante, porque a ideia era intercambiar saberes e práticas entre a UFBA e a comunidade. Havia um debate sobre a UFBA oferecia muitos projetos, mas eram os projetos em uma via única. O professor ia lá e desenvolvia seu projeto independente, sem discutir com a comunidade, sem discutir. E, nesse momento, nós construímos aí, por uma encomenda, um edital construído coletivamente com a comunidade, onde foi construído entre pares e ímpares todo o processo, com participação da comunidade, dizendo qual era o tipo de ação que eles gostariam que tivesse na comunidade. Em algum momento apareciam algumas coisas muito mais extensionistas, de assistencialistas, mas a gente tentava dar, para além disso, a compreensão. E aí nasce um edital aí que foi muito interessante, que é o programa Mosaico, onde a gente foi aprovado um projeto nosso, que era troca de saberes e tecnologias sociais em educação, comunicação, cultura, esporte e lazer. Eu vou destacar os rosas agora, que é um que está... Esses já se esgotaram, já finalizaram, nasceram novos projetos a partir desse, dentro da Universidade Federal da Bahia, na Correitoria de Extensão, mas dos quatro de baixo eu vou destacar o Lazer Cidadão e contar um pouco da experiência do projeto Coretos em Movimentos, da Semana de Arte e Cultura de Embaçaí, que é o SACI, e o Festival Esportivo de Embaçaí. Eu vou ser breve, eu estou quase no tempo, né? Não sei se vocês estão marcando tempo aí, pessoal. Estou sim, Romilson. Tem um tempo ainda, não tenho? Tem sim. Mais uns 10 minutos, você acha que dá? Dá sim, 10 minutos dá. Tá ótimo. Tá joia. Tá, beleza. Então, assim, eu vou apresentar muito rápido aqui os projetos, só para vocês compreenderem. A nossa resolução da Câmara de Extensão diz que a extensão na Universidade Federal da Bahia é compreendida em seu caráter interdisciplinar de articulação do ensino com a pesquisa. É o elo de integração dessas atividades com diversos segmentos, tais como governamentais, setor privado, comunidades carentes, movimentos sociais e público consumidor de conhecimentos, arte e serviços, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. É por aí que a gente se baliza e começa a desenvolver uma ideia de metodologia, né, que é uma metodologia orientada pela análise diagnóstica preliminar de todos os nossos projetos, né? Eu considero que nós nos baseamos na epistemologia multireferencial. Eu utilizo a multireferencialidade como teoria nossa e inspira-se em abordagens dos etnométodos, das etnometodologias de Harold Garfinkel, né? Alain Coulon e outros dessa linha de currículo para discutir. E empregamos técnicas e instrumentos que permitem um amplo e aberto diálogo. Então, a ideia é dialógica entre representantes das diversas comunidades. As visitas, instalações, todos os projetos, a gente tem visitas, discussões conjuntamente com equipamentos sociais, localizado em cada uma delas, e principalmente uma construção, que eu vou dizer que ela é gradual e colaborativa, e que a gente vai dizer que é de coautoria. Então, o projeto não pertence à universidade, ele é um projeto que a própria comunidade, a sociedade, se apropria dela e faz ele acontecer. Eu acho que essa é o viés. O processo nosso busca demonstrar uma relação de comprometimento. Então, assim, a ideia nossa é de se comprometer com isso e o sentido de pertencimento entre todos os envolvidos, bem como um alto nível de empoderamento social. Eu acho que os projetos de extensão precisam trabalhar com a ideia de empoderamento social e de criticidade, né, que já são alcançados por alguns representantes, mas que precisa favorecer novos mapeamentos realizados pela equipe. Esse aqui é o Lazer Cidadão, começa com a ideia de Lazer Cidadão, ação comunitária, tá? Ele acontece em uma comunidade próxima de onde eu moro, ele já tem mais de 10 anos, então ele tem um processo de retroalimentação o tempo todo. A ideia nossa é fazer com eles e não para eles, então a construção com as lideranças comunitárias,
com as pessoas envolvidas da comunidade, os nossos alunos participam dessa relação extensionista do projeto e todos participam do projeto, né? Não existe um monitor, todos ali se envolvem e vivem a experiência junto com as pessoas que estão no lugar, né? O tempo é aberto, ninguém não tem inscrição, é no dia e tempo livre das pessoas, normalmente acontece aos sábados, todos os sábados. Agora a gente suspendeu o projeto em função de tudo isso, da pandemia. Aí a gente discute temáticas comunitárias, as temáticas que emergem da comunidade, como elas percebem algumas questões, e a gente vai construindo, dando sempre essa devolutiva. Aqui é uma disciplina que ela é o desdobramento de uma minha tese de doutorado, que é o etnolazer, cultura e atos de currículo. A ideia aí é a gente, com os estudantes, visitar alguns espaços. Esse espaço que vocês estão vendo aí é a maior feira da América Latina, que é a Feira de São Joaquim, onde trabalhadores estão no cotidiano desse lugar, desenvolvendo suas ações, inclusive trabalho infantil acontecendo, foi registrado, né? E a gente vai investigar qual é a compreensão que essas pessoas trabalhadoras desse espaço entendem de lazer. Então, é uma disciplina que a gente discute a pesquisa, a formação, né? A outra ideia, que é essa ideia de duplo pertencimento, é um outro componente curricular chamado ACCS, Atividades Curriculares em Comunidades e Sociedade. E eu componho com outro professor este componente chamado Mestre e Mestre das Culturas Populares e Educação. A ideia é realizar diálogos entre saberes das culturas populares e dos saberes acadêmicos, através de aulas, atividades, vivências entre alunos e mestres e mestres. Aí, nesse caso, a gente tem o mestre Buli, músico, repentista, né, cordelista, escritor e poeta, Antônio Cardoso. Ele tem 71 anos de idade, né? E ele vai para a nossa componente curricular, ele dá aula durante o semestre todo com a gente, ele acompanha e passa a ideia de construção do que é o saber popular, né? A gente trabalha com essa ideia de lidar com o griot também, com aquele que tem a cultura do lugar. E o Buli é um desses convidados. Aí que é o contrário, quando o aluno na disciplina ele vai visitar os espaços dessas pessoas, que aí eu vou dizer que são os legados, né, e saberes e fazeres das culturas tradicionais. Então, a gente trabalha com saberes implicados e experiências que formam via universidade, e legados e saberes e fazeres das culturas tradicionais, para que o estudante perceba como lidar e reconhecer e respeitar a cultura do lugar, né? E a gente precisa pensar isso de forma crítica sobre isso. E aqui é o último projeto, na realidade não é o último projeto, mas é um dos últimos projetos que eu tenho, que é o Semana Saci, né? Semana de Arte e Cultura em Baçaí, com campeonato de regatas criado pela comunidade, onde a gente constrói coletivamente com eles todo o processo. Aqui ele é um evento, ele acontece uma vez por ano, já estamos na 10ª edição, e ele se reconstrói coletivamente com a autoria da própria comunidade, tá? Aqui dentro da própria Saci nós temos, junto com os estudantes, a Arena Saci, que é aí onde entra as práticas esportivas e de lazer, para que essa juventude e essa garotada daquele lugar reconheça outras práticas corporais para além daquelas que elas conhecem no seu cotidiano. Então, a gente leva um pouco das experiências formativas e é uma troca entre os estudantes e a própria comunidade. E o outro projeto, para fechar, que foi o Coretos em Movimento, né? É uma proposta de ações no âmbito do lazer, da cultura e arte, que envolve a participação da sociedade. Essa ideia de coreto é a ideia de ocupar um espaço ocioso e um equipamento ocioso que tinha em 3 bairros da cidade de Salvador. Itapuã, 2 de Julho, e o outro bairro é lá em Piripiri, Paripe, lá por baixo, né, que a gente vai tentar visitar essas comunidades e revitalizar esses coretos antigos que foram construídos, com práticas de lazer, com música, com literatura, com poesia, né, trazer formação de plateia. Essa é uma ideia que a gente teve um financiamento muito interessante, interagir e, ao mesmo tempo, desenvolver a ideia de dispositivo de pesquisa com os estudantes, onde eles vão saber das pessoas qual é a compreensão que eles estão tendo desse espaço, o que é que revitaliza, como é que esse espaço pode ser revitalizado e ser potencializado pela própria comunidade e pelas políticas públicas setoriais de lazer, né? E aí você tem a comunidade se envolvendo com várias atividades no geral. E aí, só para ilustrar, eu trouxe essas fotos para ilustrar, eu trago algumas reflexões para a gente pensar, né?
Primeiro como pensar a extensão universitária na relação indissociável entre ensino, pesquisa e extensão, à luz de um projeto pedagógico, né? Projeto político-pedagógico. Como pensar isso, né? E como trabalhar ele articulado com o projeto político-pedagógico. Normalmente, os professores dão as disciplinas e fazem a extensão e não fazem um link entre eles. E as pesquisas também acabam ficando separadas, né? Como projetar novos caminhos para a busca da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, vinculado a esse projeto político-pedagógico. E algumas reflexões do ponto de vista de desafios, a gente encontra dentro do próprio Plano Nacional a necessidade de inclusão da extensão universitária nos planos plurianuais do governo federal, que está sendo tirado, está sendo retirado. Retorno do financiamento dos programas e projetos PROESS e MEC, por linha de ação ou eixos temáticos. Estabelecer um diálogo propositivo juntos aos órgãos de fomento para a compreensão dessa indissociabilidade entre ensino e extensão. Eu tenho essa preocupação de tentar tecer por dentro, né? E tenho dúvidas de como a gente pode aprimorar isso, né? Incorporar ao leque de indicadores de avaliação da extensão aqueles referidos a dimensões acadêmicas e qualitativas aos impactos sociais, né? Atualizar o sistema de informação e de avaliação de extensão universitárias vigentes, superando a prática de registro de dados isolados, construindo indicadores que incorporem as dimensões da política de gestão, a infraestrutura, a relação universidade e setores sociais e plano acadêmico de produção acadêmica. Definir o papel dos editais, a gente precisa pensar sobre isso, dos planos plurianuais e dos orçamentos autônomos das universidades em relação à política regional e nacional de financiamento da extensão universitária, né? Garantir a dimensão acadêmica da extensão universitária, isto é, o seu impacto na formação do estudante, superando a tradição de desenvolvimento de ações isoladas, né? Formação em serviço, particularmente na área de prestação de serviço, que tem carecido dessa dimensão. E para encerrar, eu queria colocar essa figura aí para a gente pensar conjuntamente, né? E dizer que na minha autobiografia de acontecimento, no acontecimento biográfico, há um sentido nosso na construção dos projetos de pertencimento, participação e de identidade. E que a gente precisa, eu brinquei com as duas palavras, resistência e existência. A gente precisa resistir para existir e se empoderar para fazer uma mudança de atitude na nossa sociedade, né? E que as políticas universitárias possam ir para além do serviço. Eu coloco essa foto e peço a gente dizer assim que agradeço e vamos reexistir. Agradeço, pessoal. Acho que é isso aí. Vamos abrir para a gente conversar. Obrigado. Romilson, obrigada, viu? Nossa, excelente, assim, sua exposição, que nos tira um pouco desse lugar, sabe? A galera tá toda aqui, ó, agradecendo, dizendo que gostou muito da sua fala, apresentação dos projetos da UFBA, todo mundo elogiando, assim, e interagindo bastante aqui. Se você quiser, para você ver a gente, se você quiser tirar a sua apresentação, que você falou que não estava vendo. Pronto, agora eu estou vendo. Tá vendo? Ótimo. Romilson, também quero te perguntar, como você tem visto, toda quarta-feira a gente tem feito a gravação, e a gente queria saber se você autoriza a publicação também da sua apresentação pelo YouTube, se a gente pode disponibilizar. Claro, por favor, fique à vontade, está disponível. A gente agradece, acho que você trouxe dados interessantíssimos, né, para a nossa discussão, principalmente sobre esse período, né, de incentivo e de financiamento que a gente tinha pelo programa e que agora a gente, infelizmente, está sofrendo com isso. Bom, dando continuidade, então, a gente tem 6 inscrições até o momento, e eu ia te perguntar se a gente pode fazer em bloco, de 2 em 2, o que você acha? Pode ser. Pode ser? Romilson, para a apresentação aí, para você aparecer inteiro para gente. Que aí você aparece na tela grande, se você... Tá. Isso. Não estou aparecendo. Agora, ok.
Então, vamos lá, Romilson, a primeira inscrita que a gente tem aqui é a Olivia. Então, pessoal, vou pedir para vocês serem bem pontuais com as questões, dizerem o nome, de onde vocês vêm, e a gente tentar ser bem direto nas questões, para que a gente possa aproveitar bastante o tempo. Obrigada. Olivia, com você. Beleza. Boa noite, gente. Romilson, parabéns pela apresentação, adorei. Você conseguiu sintetizar bem aí, né? Esse casamento, essa articulação do ensino, pesquisa e extensão. Parabéns pelos seus projetos. Eu achei, principalmente do que se refere aos projetos da cultura popular, né? Eu acho que a gente tem esse papel mesmo de valorizar a cultura popular e principalmente com a questão da apropriação que a indústria cultural tem feito, né? Eu queria fazer duas perguntas para você. Primeiro, uma coisa que me incomoda muito aqui na FEF, Unicamp, né, é que os projetos de extensão de práticas corporais são pagos, né? E aí, então me incomoda muito isso. E assim, a justificativa é que assim, mas a gente tem que manter os materiais, parará, e o que eu fico pensando assim, por que não buscar uma forma de recursos para bancar essa extensão, né? E não cobrar, né? Por mais barato que seja. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, perguntar o que você acha disso, e também como manter uma extensão viva e pulsante como a sua, né? Os projetos que você faz, frente a esse produtivismo que a pós-graduação, principalmente na área 21, né, como é que se diz? Nos impõe. É isso. Obrigada. Oi, Olivia. Tudo bom? Agradeço. Obrigado pelas perguntas. Então, aqui na universidade... Romilson, desculpa te atrapalhar, mas ainda tá. está como apresentação. Vê se você consegue localizar embaixo da sua tela, parar a apresentação, deixar de compartilhar a tela, vê se você consegue. Consegui. Ok. Agora deu certo. É porque eu tenho problemas com a tecnologia. Não, tá ótimo, a gente está todo mundo aprendendo, tranquilo. Você quer responder direto ou podemos manter o bloco de duas em duas? Pode ser as duas, pode ser duas. Pode? Pode. Então, a próxima a falar é a Ana Andrade. Oi, boa noite a todos. Sou Romilson, foi um imenso prazer ouvi-lo, né? E ao mesmo tempo, eu não sei se é reconfortante, ou ao mesmo tempo a gente se preocupa de saber que, na realidade, assim, os problemas elencados, eles continuam se expandindo nas diferentes regiões. Esqueci de me apresentar, eu sou Ana Andrade, sou de Belém do Pará, né, professora da Universidade do Estado do Pará. E aí vem, dentro de todo o que você falou, que sempre me chamou muita atenção, essa relação da indissociabilidade entre pesquisa e extensão, né? Me parece que antes a gente também precisa trabalhar na formação, não numa formação, mas numa reflexão junto com os profissionais sobre o que é essa indissociabilidade, né? Porque a gente percebe isso sendo defendido na base da lei, nas bases de regimentos universitários, mas, no entanto, quando nós somos estruturantes da universidade, elas se isolam, né? Em que sentido? Principalmente quando se refere às relações de financiamento, né? Então, seria uma pergunta também, como é que você, dentro da sua experiência, né, conseguem superar essas relações que elas são de âmbitos bem administrativos, né? Visto que, vou dar um exemplo, né, quando nós entramos em reunião de departamento, em que se começa a questionar as relações da excedência dos espaços dentro da universidade, dos materiais internos da universidade, né, o que a gente sempre escuta, pelo menos dentro da universidade que eu trabalho, é a seguinte fala: o ensino tem prioridade, né?
Então, a partir do momento que há uma prioridade, há uma hierarquia dentro da relação ensino, pesquisa e extensão, né? E isso conflita justamente com a defesa da indissociabilidade. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho dentro dessa relação, da experiência e de superações, né? Se existem ou se existe alguma luz no final do túnel para a gente poder avançar isso. Ok. Então, obrigado, Ana Andrade. Obrigado. Eu vou daqui a pouco respondo. Vamos lá. Posso responder, Kátia? Pode sim, Romilson. Oi, Olivia, tudo bom? Já estou aqui na cachaçinha para tentar relaxar um pouco e brindar. É conversa de bar sem bar, mas com a cachaçinha cai bem, né? Então eu vou tentar dar aqui um pouco de tentar responder sua pergunta. Eu vejo o seguinte, com relação aos projetos pagos, eu particularmente eu não defendo isso, né? Essa é uma coisa que, para mim, os projetos eles têm que ter a gratuidade. Nós somos servidores e precisamos, como servidores públicos, dar uma devolutiva e não estar cobrando. Precisamos buscar novas estratégias para pensar isso, né? Por via de edital, um financiamento pela própria pró-reitoria. No nosso caso aqui, nós temos o edital de pró-reitoria, a gente concorre com os outros e tenta buscar outros subsídios, né, de parcerias para com a própria comunidade manter os projetos. Eu não sou muito favorável a pagamentos. Existem professores aqui que fazem isso, mas existe um comprometimento muito grande também dos professores da Faculdade de Educação, por exemplo, que é de onde eu me localizo. Nosso curso de Educação Física está na Faculdade de Educação, né? E por isso a gente consegue manter os projetos através de editais. Eu participo dos editais, procuro concorrer, e na grande maioria eu tenho conseguido ser contemplado com os projetos, mas acho que precisa repensar. Mas cabe também aí, eu acho que a política universitária local, né? Não deu tempo de olhar as outras universidades, eu posso falar da minha. Nós temos projetos que todo semestre abre para os professores concorrerem, e a grande maioria acabam concorrendo. Nós temos uma coisa interessante, que é as ACCS, que eu vou falar um pouco sobre isso, que foi a pergunta de Ana Andrade. Mas manter os projetos, eu consigo com os editais mesmo da universidade, com o subsídio da própria universidade. A relação de material, né, nós utilizamos os próprios materiais que é utilizado para o curso de Educação Física. Então, o material é disponível para todos, tomamos emprestados e devolvemos de volta para a comunidade, ou a própria comunidade compra os materiais. Então, a gente hoje, nesses 10 anos de Lazer Cidadão, nós temos vários equipamentos que estão na comunidade e não estão na universidade, porque a própria comunidade se nutriu de fazer com que o projeto acontecesse. É essa relação que tem que existir entre vocês e a comunidade. Isso eu acho que é uma forma de fazer, né? Oi, Ana, tudo bom? Saudação para Belém do Pará. Olha, a grande questão, eu enfatizei essa questão da necessidade da indissociabilidade, é porque eu não sei se eu consegui responder a Olivia direito, depois, caso contrário, aí ela me diz aí, tá bom? Viu, Ana? Então, assim, eu não sei se os professores têm claro, teoricamente têm claro isso, né? Mas, na sua experiência, tem uma negação de compreensão da indissociabilidade. Até porque isso é histórico, né? Como é que chega primeiro, né? Quem vem primeiro é o ensino, depois a pesquisa, vai depender da universidade que lida com isso, né? E depois chega a extensão. Então, era como se fosse a intervenção. Nem todo mundo consegue compreender isso de forma indissociável, né? Na grande maioria, dissocia. Essa é a grande questão, né? O que precisa, e aí eu acho que tem uma coisa, que tem uma luz no fundo do túnel, que pode acontecer. No momento atual, a resolução do CNE propõe agora a curricularização da extensão. Eu acho que é um caminho para que as pessoas compreendam a relação extensão e ensino. Pesquisa também. Pesquisa já está mais próximo da extensão, mas a relação ensino, não de ir lá só para visitar, mas dentro dos componentes curriculares, você ter a curricularização, que seria 10% do total dos créditos curriculares, que seria a estratégia 12.7 dos marcos legais do Plano Nacional de Educação, se eu não estou enganado, né?
E aí eles têm componentes curriculares. Eu acho que é uma possibilidade de a gente diminuir essa distância. E é uma outra questão, né, que eu acho que a própria produtividade que a Olivia coloca prevalece, na sua grande maioria, a pesquisa. Eu sou extensionista, então, como extensionista, no meu Lattes, isso é nada. Né? Por quê? Porque não há uma compreensão, inclusive, das agências de fomento e financiamento de pesquisa. Não consegue compreender. Então, pesquisa é isso e não tem relação com outra. Né? Pesquisa vai na comunidade, mas não consegue ter uma ideia maior disso. Então, a própria pontuação de um professor dentro da universidade, no seu Lattes, prevalece a pesquisa. Precisamos repensar isso. Né? Até que ponto a relação não está tão equilibrada? Precisamos rever a forma de lidar com o entendimento de extensão. Não sei se eu consegui responder, mas acho que é isso. E provocar os professores, seminários, encontros. É difícil, é difícil. Não pense que é tão fácil como eu estou falando, mostrando os meus projetos. Há uma relação de comprometimento mais da minha parte também, né? Mas alguns colegas tomam outros caminhos. Romilson, a gente agradece a participação também da Olivia e da Ana, né? A gente está brincando aqui no chat que a gente foi de Campinas a Belém, estamos vendo a Ana usando um leque, e a gente aqui de cachecol, todo mundo com frio. Então é muito legal essa diversidade, assim, também, que esse encontro está promovendo. A gente vai dar continuidade às questões, agora as próximas inscrições, a gente vai para Curitiba, com a Simone Recchia. Tudo bem, Romilson? Tudo bem. Então, vamos lá, Simone. Oi, boa noite, pessoal. Que bom vê-los todos aqui juntos de novo quarta-feira. Romilson, meu querido amigo, muito bacana esse trabalho. Eu estava super com saudades de você e dessa forma, né, muito pulsante de trabalhar com as comunidades. O teu trabalho é muito lindo mesmo, os teus projetos maravilhosos. E eu sou muito fã da extensão, eu faço esse trabalho de extensão há muitos anos também, adoro, estou sempre com o meu pé lá na extensão. Então, assim, de pronto já maravilhoso, né, esse trabalho, muito legal. Essa ideia de fazer essa conexão com o lazer. Então, a minha pergunta vai nesse sentido. Assim, sobre a questão interdisciplinar, né? Como é que você trabalha as questões interdisciplinares? Eu queria te perguntar se você trabalha com outros cursos. Uma coisa interessante é que o teu curso de Educação Física está na educação. Por exemplo, o meu curso aqui na UFPR está na área das Ciências Biológicas, né? Está no setor de Ciências Biológicas. Aí já dá uma mudança radical, né? Na questão dos editais, ganhar as bolsas e tudo mais, mas eu queria saber se teus projetos buscam essa interdisciplinariedade, se você trabalha com outros cursos, né? Ou se é solitário. A outra questão é sobre o novo currículo, e essa questão dos 10% agora da extensão tem que ser contemplada no novo currículo, nas novas diretrizes curriculares das reformas aí dos cursos de educação física. Eu não sei se vocês estão discutindo isso, mas aqui na nossa universidade a gente discutiu e eu levei uma proposta, né, desse fenômeno do lazer ser contemplado nessa nova formatação de currículo, mesmo porque é obrigatório agora, né? Então, eu acho que o lugar da extensão vai mudar um pouco, porque a partir dessa reforma curricular, a extensão volta a ser central na formação. Ela era muito periférica, e os alunos tinham bolsas, e parece que a gente vivia em outro mundo, parece que vivia o mundo da universidade e o mundo da extensão. Mas eu acho que agora, com a reforma curricular, vai haver uma mudança nesse sentido. Mesmo que seja por obrigação, vai voltar a ser a central, né? E a outra questão, eu queria perguntar, qual é o lugar, qual é a conexão que o tema lazer tem com outras áreas do conhecimento? Qual é o lugar do fenômeno do lazer nessas outras áreas do conhecimento na tua universidade? Então, aí está ligado também com a questão interdisciplinar. Será que o lazer tem um lugar
tem um lugar na universidade, um lugar do conhecimento, um lugar da formação, um lugar da produção do conhecimento, ou o lazer está muito mais distanciado de tudo isso e é meio que... Eu sei que você falou que não é assistencialista, que vocês fazem a escuta das comunidades, as comunidades participam na elaboração dos projetos e nas ações, tem escuta, tem fala, é um ir e vir. Acredito que o Romilson faça isso mesmo. Mas será que dentro da universidade, quando a gente vai trabalhar com o fenômeno lazer, um professor universitário, quando ele abre as portas da universidade e vai para a comunidade, será que a universidade entende assim, como produção do conhecimento, como investigação, ou não? É muito mais utilitarista, funcionalista, de intervenção, de diversão, de alegria. Porque eu não sei se acontece com você, mas comigo acontece. Toda vez que tem alguma coisa na universidade, eles me chamam. E eles me chamam assim, chama Simone. Então, eu acabo assim, indo. Dia do funcionário público, festa da saúde, festa do final do ano. Eu acabo sendo muito requisitada para festas. Assim como todo professor de educação física na escola, ele só entende o fenômeno do lazer quando ele vai fazer isso, quando ele vai fazer... Será que a gente já conseguiu fazer uma inversão desse pensamento ou ainda a gente está nesse lugar? É isso, amigo. Obrigada, viu? Obrigada, Simone. Desculpa, te cortei, Romilson. Tem mais alguma? Tem, né? Podemos continuar? Pode. Então, vamos lá. Agora é o Brunão, que está lá em Ouro Preto, passando frio também. Bora, Brunão. Seu microfone está desligado, Bruno. Vê aí de novo, o som não está saindo. Agora tá, tenta falar. Parece que deu um chiado. Vou para frente, então a gente vai para a próxima. Pode ter conexão. Que é a Marcília. E, Bruno, acho que voltou. Quer tentar? Tá aparecendo verdinho aqui na tela para gente. Não, o áudio do Bruno não está funcionando, Romilson, então a gente vai para a Marcília. Marcília, vê. Ok. Aí, tá saindo. Está me ouvindo bem? Sim. Romilson, muito obrigada pela sua apresentação, pela forma como você organizou sua fala. Assim, em alguns momentos eu fui anotando algumas coisas aqui, e durante a conversa sua com os colegas que me antecederam, eu fui contemplada. Mas aí eu queria trazer para você mais uma questão para conversar um pouquinho, para você dizer para a gente como é que é esse cenário. Eu sou Marcília, sou professora na Universidade Federal de Viçosa, no campus Florestal. E assumi recentemente a coordenação de um projeto de extensão com todos esses problemas que a Ana Andrade elencou aí em relação às questões de fomento, né, desses projetos, mas enfim. E aí, pensando nisso, eu queria conversar um pouquinho com você, que você dissesse, né, a partir da sua experiência, você falou aí de valoração, e aí a gente tem essas tensões que são históricas, né, no contexto da universidade, que são as tensões dessa tríade, da hierarquia, né, da pesquisa, ensino e extensão. E aí, a partir de todo esse contexto, né, e reforçando, eu tenho assumido, né, recentemente, tanto a função de professora universitária, quanto agora de coordenação, então eu estou nesse processo de conhecimento também desse outro campo, né, de atuação. E aí que você comentasse um pouquinho em termos das normativas que a gente tem hoje de extensão, em que pé que está esse campo, assim, se a gente pensar no que temos hoje, né, para o ensino, e essa fala de que o ensino é prioritário, eu também já ouvi na minha instituição, em que pé que está em termos de normativas da extensão para que a gente, de fato,
trabalhe nessa lógica de valoração dessa tríade universitária. Kátia, posso? Sim, pode. A gente agradece a participação da Simone, da Marcília, e vamos ouvir você, Romilson. Fica à vontade. Oi, Simone, tudo bom, querida? Saudade, bom falar com você. Minha presidenta, né? Queridíssima presidenta. Grande prazer falar contigo, Simone. Então, Simone, eu vou tentar responder aqui suas questões. Do ponto de vista da relação nossa com as questões interdisciplinares, né, relação com outros cursos, nos projetos que eu estou desenvolvendo, particularmente, eu tenho uma relação com os BIs de humanidades, nós temos lá os bacharelados interinstitucionais, né, teatro, artes cênicas, né, a educação física, a educação, toda a faculdade de educação. Então, assim, os projetos, na grande maioria, têm relação com outros cursos, né? E no componente curricular, que é um componente de extensão, né, que é a CCS, ele é distribuído para todos os cursos da UFBA. Então, a gente abre um projeto de extensão, que é a CCS, Atividade Curricular em Comunidade, e todas as unidades podem participar. Unidade de Direito, unidade de Arte Cênica. Então, é aberto. Há uma política interessante dentro da Universidade Federal da Bahia com relação às questões das atividades de extensão. Os projetos são desenvolvidos nessa interface. A UFBA teve um desempenho muito interessante na década de 90 com a criação do UFBA em Campo, né? E esse UFBA em Campo se configurou num momento como atividade curricular em comunidade. O UFBA em Campo foi criado por Felipe Serpa, o reitor na época, que era essa ideia de criar as relações de devolutiva com a comunidade. E aí, de lá para cá, se criou a ACCS, que é a Atividade Curricular em Comunidade e Sociedade. Portanto, esta é uma atividade extensionista, mas também é uma atividade de ensino. E ao ser uma atividade extensionista e de ensino, ela consegue capilarizar por várias outras áreas, constituindo, assim, a interdisciplinaridade possível, né, nisso. Com relação às discussões, nós iniciamos as discussões sobre o marco legal do Plano Nacional de Educação, que trata dos requisitos legais para os currículos de extensão, incluindo os 10%. Nós estamos ainda de forma embrionária nesse debate, quer dizer, o nosso departamento, o nosso colegiado, mas a gente já iniciou essa conversa, né? Tivemos alguns encontros no ano passado para discutir, que eram rodas de conversa sobre currículo, para que a gente pudesse estabelecer qual seria o projeto político-pedagógico para o curso de Educação Física com a perspectiva do Marco Legal 07/2018 do CNE, né, que vai trabalhar as diretrizes para a extensão da educação superior brasileira. Então, a gente já está nesse caminho. Eu acho que eu consegui responder essas duas perguntas. Como é que está o lazer? O lugar do lazer dentro da universidade, né? Não tanto quanto você, mas às vezes me chamam para fazer alguma coisa. Eu considero que a minha compreensão é sobre isso, mas na grande maioria eu reconheço que a grande maioria percebe o lazer como a relação utilitária dele, né? Posso estar enganado, mas na grande maioria é essa solicitação, é a visão de vai lá. Me lembro do tempo em que nós éramos chamados, né, para fazer desfiles cívicos. Algo numa proporcionalidade totalmente diferente, óbvio, mas assim, fazendo por analogia em um distanciamento histórico, que ainda o tratamento e sempre aquela coisa com o professor de educação física, então, dá propriedade ao lazer como se fosse da nossa área especificamente. Às vezes há um equívoco com relação a isso. Mas eu acho que aos poucos isso vai mudar, porque com essa ideia de projetos de lazer ligado à relação extensionista, eu acho que você teve uma proposta interessante, que é o curso seu ter a proposta lazer dentro do curso de formação. Eu acho que isso pode ajudar, e talvez seja uma experiência rica para a gente também, Simone. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente está ainda na visão utilitarista do lazer, a percepção das pessoas ainda é utilitarista do lazer, tá? Espero que eu tenha te respondido. Oi, Marcília, tudo bem? Viva Viçosa! Obrigado pela pergunta. Olha, a normativa é essa. Eu acredito que a gente precisa
a valorização da extensão, primeiro, criar um debate sobre a compreensão de extensão para além da ação de serviço. Que seja a extensão, numa perspectiva entretecida com o ensino e com a pesquisa, né? E a normativa agora que eu falei, da resolução do CNE 07/2018, vai nos ajudar a pensar isso, Marcília. Eu acho que é um debate que é profícuo, é profundo, a gente precisa dialogar, a gente precisa estimular aos professores a debater sobre isso, porque extensão ainda é aquele que está no canto, é uma missão que ninguém quer discutir, né? Mas eu acho que professores que estão na frente disso podem ajudar nesse debate. E aí cabe a você provocar também. Eu acho que a gente tem que provocar o tempo todo, a gente tem que estar instigando esse debate, porque não dá para ficar pensando em extensão como mera atividade, como uma ação meramente para se desenvolver e acontecer rapidamente. É preciso pensar coisas consistentes, permanentes. E sair dessa linha de serviço e produto, de capacitação. Eu acho que tem que ser para além disso também. É de intervenção mesmo com a sociedade. Beleza, Marcília? E de escuta, né, Romilson, que é um pouco disso que você falou aqui. É entender essa relação da comunidade e não de prestação de serviço a ela, né? Um caso interessante para que você perceba essa relação de escuta as comunidades já estão percebendo que a relação muros, universidade e comunidade precisa mudar. Se a gente continuar com essa coisa de, eu vou lá para fazer um serviço, vou ajudar a comunidade não está mais pensando assim. A comunidade quer saber qual o legado que será deixado para lá, né, de qual é a contribuição formativa que vai ser deixada para lá. Ela já não quer mais, inclusive, receber pesquisadores, né? Não só na relação extensionista, mas na relação da pesquisa também. Vão às comunidades, na grande maioria, lógico que tem exceção a isso, mas não dão uma devolutiva e nem convidam, inclusive, para participar da defesa de dissertação e de mestrado dessas pessoas. Não tem, assim, a compreensão de que a pesquisa desenvolvida em um campo de intervenção comunitário precisa de uma devolutiva e que depois volte. Eu tenho uma compreensão que minha tese, ao ser defendida, ela continua viva hoje porque é a resposta que eu preciso dar às comunidades pelo investimento que foi feito na minha formação. Então, é implicação, é engajamento, é empoderamento. Eu acho que tem que empoderar. Obrigada, Simone, Marcília. Acho que o Romilson toca no cerne da extensão, né, que é essa relação com a comunidade. E dizer para vocês que a discussão está muito legal, viu, Romilson? O pessoal continua agradecendo aqui no chat, te mandando abraço, falando da relevância desse tema, da extensão. Relembrar vocês de duas coisas. Uma delas é que essa sessão vai estar disponível, então, no YouTube do Oricolé e também pelo Facebook, vocês podem acessar. E na próxima semana, às 19 horas, a gente continua com o Orico Online, com a participação do professor Trigo, discutindo aí lazer, turismo e estudos culturais. Então, o que vocês puderem divulgar e convidar pessoas para a gente poder democratizar ainda mais esse espaço, né, e levar o conhecimento para mais pessoas. Então, Romilson, a gente vai continuar. Brunão, seu áudio está legal? Oi, tá me ouvindo agora? Estamos. Beleza, hein? Funcionou. Então, Romilson, a gente vai continuar ainda com duas questões, tá? O Bruno e depois a Denise. Professor Romilson, boa noite novamente, né? A gente já tinha batido um papo no início. Realmente concordo com todas as colocações aí dos colegas que estão elogiando o debate, realmente, porque toca no nosso dia a dia, né? Então a gente fica ali com aquela tanto de coisa que passa pela nossa cabeça. Antes de qualquer coisa, eu queria dividir com você, eu compartilho com você também, quando você fala que a extensão é uma forma que nós temos de dar retorno à comunidade, à sociedade, que investiu na nossa formação. Eu acho que isso é importante de frisar. É claro que o ensino e a pesquisa também, mas a extensão a gente se sente um pouco mais próximo, né, das pessoas mesmo, né? Então eu queria ressaltar isso, assim, a colocação da Ana, né, também em relação a essa insociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, assim, a gente vive muito isso,
e cada instituição tem ali alguma certa autonomia para tentar garantir que isso ocorra, né? Mas eu penso também que, às vezes, essa garantia para que esse diálogo próximo, né, essa interação entre extensão, ensino e pesquisa, acaba sendo uma forçação de barra, sabe? Por exemplo, com exigências em alguns editais, de algumas coisas que não são viáveis, dependendo da natureza da extensão. Então, eu queria comentar um pouco isso, assim, dizer novamente, né, assim, todas as falas que foram colocadas até agora eu achei muito bacana. A fala da Simone, né, como sempre, é bem cirúrgica e diz muito sobre a nossa área, mas trazendo um pouquinho também para a nossa realidade aqui, hoje, assim, nós temos um projeto de extensão aqui em Ouro Preto, que é uma parceria entre a universidade, né, a Escola de Educação Física da UFOP e a prefeitura, né? A gente entende, eu queria saber sua opinião sobre isso, porque uma das possibilidades de enfrentamento da dificuldade que nós temos de garantir direitos sociais no Brasil, eu entendo que pode ser o estabelecimento de parcerias entre entidades públicas mesmo. Né? Existe muito discurso da parceria público-privada, eu estou tentando reforçar uma parceria público-público, porque muitas vezes o interesse da universidade é transversal aos interesses da prefeitura, por exemplo. E muitas vezes a prefeitura, que geralmente é onde está os serviços de ponta, né, que está na ponta, né, na interação com a comunidade, ela fica, às vezes, com as responsabilidades de ponta, mas nem sempre com a descentralização de recursos, sobretudo de recursos financeiros. Então, a gente está tentando desenvolver daqui uma parceria público-público, no sentido de tentar aproveitar o que a universidade tem, que é a expertise na área, temos pessoas, né, porque nós temos bolsistas, nós temos alunos, a gente ainda consegue ir um pouco isso, e, por outro lado, a prefeitura nos dá capilaridade, nos dá acesso, até legitima algumas ações. Enfim, eu queria saber sua opinião sobre isso, essas parcerias entre público para poder ampliar, né, e otimizar o recurso público e todos os tipos de recursos, não só financeiros, e saber se você conhece algum exemplo, né, de boas práticas que envolvam esse tipo de parceria. E aproveitar para encerrar minha fala para comentar sobre os seus projetos, né? Muito bacana, muito inspirador, né? Parabéns pelos projetos, pelas temáticas que foram abordadas, né? E acho que no Orico Online aqui talvez fosse uma próxima, no futuro, né? Talvez no futuro próximo, debater um pouco mais sobre essa curricularização da extensão, que isso vai dar muito o que falar. Inclusive, se a gente dialogar da curricularização com as DCNs de entrada única, bacharelado, licenciatura, então aí é que a gente está num campo minado, né? Então, eu agradeço novamente pela sua fala e desejo aí que a gente logo possa estar próximos, né? Para a gente poder bater um papo de bar com o bar. Um abraço. Kátia? Vamos dar sequência, Denise? Obrigada, Brunão. Pronto. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado, professor Romilson, pela exposição, e eu vou tentar ser muito objetiva na minha pergunta, que vai ser pautada por todo esse processo de extensão que você apresentou, e que muitos deles estão conectados com as comunidades, né? Eu também trabalho na mesma universidade que o Bruno, nós somos parceiro lá na UFOP, nós estamos iniciando vários projetos lá, e a questão que me suscita hoje uma grande dúvida para além dessa entrada nessas comunidades, com nossos projetos de extensão, onde você vai lá, você entra em contato, você se relaciona, você faz com que os seus alunos entrem em contato com todo um lugar periférico em torno das universidades. Para além disso, como que a gente consegue também fazer esse retorno? Como que a gente também traz essa comunidade para dentro da extensão, já que a gente vai entendendo que esse processo ele tem que ser uma via de mão dupla, né? Não basta a universidade ir à comunidade, mas a comunidade também precisa vir à universidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência, e já de antemão te agradeço demais pelas falas.
Então, a gente agradece, Brunão e Dê, e vamos dar sequência com as respostas do Romilson. Obrigado, Kátia. Oi, Bruno. Salve, Ouro Preto. Tudo bom? Obrigado mais uma vez pela atenção, né, pela pergunta. Então, Bruno, o meu olhar sobre a questão das relações entre poder público e poder público, eu acho que é rico acontecer, né? Eu acho que a gente tem que aproximar. Eu acho que a universidade precisa mostrar mais o que ela faz, né? A gente fica muito nesses muros sem dialogar com outros setores da sociedade civil organizada. E os setores públicos, prefeitura, órgãos do Estado. Então, eu acho que a gente precisa abrir mais esse leque, porque nós temos realmente o expertise, temos o estudante, temos o conhecimento específico. E a gente precisa juntar essa troca de saberes e tecnologias sociais. É preciso ter esta compreensão de que não é uma relação de assistência à comunidade, mas de interface de duplo pertencimento. A universidade produz um conhecimento e ela vai, com esse conhecimento, aprender com a comunidade e, ao mesmo tempo, levar algum conhecimento que é necessário para a comunidade, que ela escolhe ter, né? Diagnosticado conjuntamente. Então, eu acho que essa relação com o poder público precisa acontecer, né? Aproximar do poder público. Eu vou dar um exemplo. O projeto Coretos em Movimentos, ele foi financiado todo pelo Ministério da Cultura. Um dos projetos que eu mostrei para vocês, ele foi todo financiado com dinheiro federal, né? Não por editais da Proeste especificamente, né? Em parceria com a Prefeitura Municipal de Salvador, através que corresponde aqui na Bahia à Secretaria de Cultura Municipal, que é a Fundação Gregório de Matos. Então, nós fizemos uma parceria com a Fundação Gregório de Matos, juntamente com o Ministério da Cultura, e fizeram a descentralização de recursos para a universidade, para que a gente executasse o projeto. Então, eu acho de grande riqueza a gente fazer esse tipo de relação interinstitucional, porque isso leva a gente manter os projetos, né? Faz com que os projetos tenham solução de continuidade, né? Não sofram solução de continuidade, que eles tenham permanência, aliás, né? Que eles tenham a permanência. Então, é necessário fazer isso. Eu dou esse exemplo porque eu vou buscar. Na realidade, eu tenho, assim, a ideia de dizer assim, eu vou visitar, eu vou conversar, eu vou entrar em contato, buscar articulações para projetos que estão acontecendo. Costumo olhar os editais de cultura estadual, por exemplo. O SACI também, que é a Semana de Arte e Cultura de Baçaí, ele é todo financiado pelo Faz Cultura, através da Secretaria de Cultura da Bahia, né? E aí eu concorro no projeto diretamente, junto com a Bahia Gás, por exemplo. Então, temos financiamento de órgãos do setor público que faz acontecer. Então, tanto o Coretos em Movimentos quanto o próprio SACI, eles são subsidiados por outros setores públicos e não pela própria universidade. A gente constrói o projeto, mas ele é garantido com recurso público de outro setor. Ok. Oi, Denise. Obrigado pela pergunta, obrigado pelo acolhimento também. Eu tenho uma relação forte com comunidade e eu acho que tem a ver muito com aquilo que eu disse, né? Com a minha história de vida, formação. Eu sou homem criado na periferia, né? Vim de pai de periferia. Então, esse acontecimento biográfico me faz com que eu venha dar a devolutiva e ter a compreensão mais ampla sobre isso, né? Normalmente, a nossa universidade tem desenvolvido uma ação extensionista muito grande junto a esses espaços, de ir à comunidade, mas também de retornar essas pessoas à universidade. Esse projeto, nós temos no entorno da Universidade Federal da Bahia, aproximadamente, eu não tenho de cabeça, eu não tenho escrito isso aqui, mas de cabeça, umas 14 comunidades do entorno, só para dar como exemplo, né? Eu acho que é isso. Como fazer com que as comunidades vá à universidade? Então, nesse entorno, são comunidades vulneráveis, né? Calabá, Roça da Sabina, Alto das Pombas, Engenho Velho de Bró, são bairros periféricos que estão aqui presentes, né, no entorno, que tem uma comunidade com uma vulnerabilidade muito grande
E os projetos tentam ser discutidos. Existe, não só da minha parte, mas de alguns professores da universidade, onde a gente, além de fazer o projeto na comunidade, a gente também traz a comunidade para ir à universidade, né, para que ela conheça a universidade, reconheça aquele espaço que pode ser um espaço deles futuros. Então, essa é a ideia de troca de tecnologias sociais, onde ele venha visitar a universidade, conhecer lá, construir com a gente os projetos participativos, junto com todo o processo que foi pensado no projeto, as estratégias, visitar as unidades de ensino. Então, esse estímulo precisa ser feito. Eu acho que cabe, existe uma política de relação de indissociabilidade nessa questão, cabe ao corpo docente refletir qual é a sua compreensão dessa relação universidade-comunidade. É óbvio que isso vai depender muito da consciência crítica que esse professor tem, desse docente universitário tem, em relação à sociedade, né? Eu acho que eu vejo muito mais por aí, Denise. Precisa pensar conjuntamente, criar encontros para discutir, convidar a comunidade para discutir com você, e, a partir daí, estabelecer uma via de duplo pertencimento. Muito obrigada. Espero que eu tenha respondido. Márcia. Obrigada, Dei, Brunão, aí das questões. A gente está caminhando aí para o final, Romilson, mas eu queria deixar duas questões, assim, para você poder finalizar com a gente, assim. A partir das experiências da extensão, né, eu estou na coordenação da extensão aqui do Campo Salto há 2 anos, e a gente tem buscado essa aproximação com a comunidade, né? Então, eu vou fazer uma questão em torno da comunidade e a outra questão sobre a curricularização da extensão. Sobre a comunidade, o que a gente tem tentado fazer? Se inserir, né, nos CRAS, nos conselhos, nos grupos, nos coletivos da cidade, para poder diagnosticar as necessidades da comunidade. A gente viu aqui em São Paulo que o IF de Minas, eles criaram um site como um banco de dados, em busca também de diagnóstico. Então, as pessoas podiam ir lá e colocar um problema da comunidade e que ela achasse que o Instituto, de alguma forma, pudesse colaborar para aquilo. Então, a minha pergunta vai no sentido de que você contasse um pouquinho para a gente como vocês estão se aproximando da comunidade, porque a gente viu que as práticas que você apresentou, elas têm um cunho muito regional, né? Então, como vocês estão fazendo esse processo de aproximação da comunidade, no sentido de que a comunidade perceba a importância de vocês, tenha essa confiança, né, de estabelecer a parceria. E a segunda questão é sobre a curricularização. Porque a curricularização da extensão aqui em São Paulo, ela ainda não acontece, né? Para quem não sabe, esse processo da curricularização vai ser uma exigência do MEC, a partir de 2022, de aproximadamente 10% da carga horária de cada curso tem que ser em práticas de extensão. Então, eu queria que você contasse para a gente como está sendo esse processo aí na universidade, se vocês já fazem isso, se não fazem. Eu vi que no Rio de Janeiro várias universidades já fazem e trabalham com projetos temáticos, e aí os alunos, eles rodam a instituição em várias áreas, né, e vão participando dos projetos como se fosse créditos, né? E por que eu quero tensionar um pouco essa discussão? Porque a gente sabe que currículo é uma arena, né? Uma arena de conflito, e aí nesse 10% ninguém quer perder, eu não quero abrir mão de horas da minha disciplina. A gente sabe que vira uma guerra na universidade por conta da apropriação aí dos saberes. Então, queria que você contasse um pouquinho para a gente como que está essa relação na universidade, como você vê essa inserção da curricularização, se talvez vai ser um dos caminhos para a gente concretizar a extensão de uma forma mais efetiva nas nossas instituições. E, novamente, te agradecer, assim, a galera colocou vários elogios aqui no chat para você, colocando a relevância desse debate.
falar para você que entraram mais de 60 pessoas, então é importante a gente ver a divulgação da extensão e atingindo, assim, uma diversidade, assim, no nosso país também. Tá bom? E obrigada mais uma vez. Obrigado, Kátia. Agradecer a todos também aí pela audiência, né? Participação. Posso tomar aqui a cachaçinha para o bar, sem bar não Com ficar... certeza. Né? Então, vamos Isso lá. aí. Então, pessoal, Kátia, do ponto de vista da inserção nossa nas comunidades, eu acho que a UFBA tem um caso particular. Acho que cada universidade tem um jeito de lidar com as comunidades por questões territoriais, né, geográficas. Isso vai depender de cada lugar. No caso nosso, né, aqui especificamente a Universidade Federal da Bahia, a gente vem dialogando com a comunidade já há muito tempo, né? Quando eu estou falando a gente, eu estou dizendo assim, a universidade, no geral, ela vem dialogando. Isso se acentuou na gestão de Felipe Serpa, né? E aí, a partir disso, com o UFBA em Campo, essa aproximação ficou mais tranquila, de diálogo. Lógico que desse diálogo tem tensões, tem conflitos, tem relações de poder, né? Tudo está presente nessas questões, principalmente quando você cita os grupos, os coletivos, interesses por coletivos, envolvimentos diversos de setores da própria comunidade, buscando se empoderar ou então participar disso. E nessas tensões, que faz parte do processo de construção, de formação e a relação com a própria universidade, porque nós também temos esse conflito interno de relação de poder, a UFBA tem um passo já grande nisso, porque ela já dialoga muito bem com as comunidades. As comunidades do entorno da UFBA, elas têm um reconhecimento do trabalho que a universidade vem desenvolvendo nessa relação de via dupla, de mão dupla, né? Então, aí eu posso falar muito particularmente pela UFBA, ela tem esta relação. Do ponto de vista do nosso curso, né, a nossa unidade é a que mais propõe extensão na universidade. A Faculdade de Educação, ela desenvolve N projetos de extensão, é uma das faculdades que mais tem essa promoção. Então, eu vejo que a questão da relação de aproximação com a comunidade, hoje ela é mais tranquila, né? Eu acho que ela teve um tensionamento muito forte em 2013, né, quando nós montamos o programa Vizinhanças, que era para a própria toda a universidade. Hoje já há um reconhecimento, né, da importância que a universidade tem para a comunidade, e também há um reconhecimento da universidade da importância que tem a comunidade. Então, assim, os projetos hoje têm tido assim, uma grande expansão por cada unidade, né? Eu posso falar especificamente para a minha, mas as unidades, os editais são semestrais, né? A gente tem um edital específico para a monitoria de extensão, para o PIBX, que é a pesquisa em extensão, né, com ação extensionista. É muito interessante o trabalho que a gente vem fazendo nesse setor, né? Do ponto de vista da curricularização, a Universidade Federal, através da Pró-Reitoria de Graduação e da Pró-Reitoria de Extensão, vem criando debates e visitas, encontros sistemáticos para pensar essa relação do marco legal da meta 12.7, de assegurar o mínimo 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação, programas e projetos de extensão. Então, esse debate está acontecendo na universidade. Apesar da universidade se sentir muito confortável, no sentido de que nós já temos uma ação que ela, ao mesmo tempo, é extensão e ela é ensino, que é uma disciplina chamada Atividades Curriculares em Comunidades, onde um grupo de professores participam desse processo já. Então, já há uma aproximação, mas o diálogo ainda está em aberto, né? A gente está dialogando ainda, não tem ainda um resultado. Eu até tenho, assim, uma preocupação. Há uma valorização da extensão, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um receio de a gente aprisionar a ação extensionista. Você está entendendo? Meramente para acreditar um percentual de carga horária. Eu fico um pouco preocupado com isso, mas é um debate que a gente pode fazer lá na frente.
mas sinto que pode buscar outros caminhos de valorização da extensão. Mas esse debate é tenso, é um debate tenso porque é uma disputa de espaço, carga horária de professor. Enfim, Kátia, eu acho que é isso, né? É um diálogo em aberto. A gente não chegou ainda a sair do debate. A gente está ainda no debate. Acho que é o que você falou mesmo. O debate talvez vai nos encaminhar aí a conseguir encontrar um caminho, né? E aqui o pessoal está comentando também no chat da dificuldade dos cursos, muitos cursos somente noturnos, né? Então, como também adaptar para esses alunos participarem, fazer extensão de uma forma obrigatória, tudo isso vai ser uma discussão bem local também, né? De cada um encontrar aí os seus contextos, né? Verificar as necessidades. Romilson, a gente agradece, viu, sua participação. Nosso debate foi excelente. Ó, se você conseguir olhar o chat, todo mundo agradecendo. Acho que enriqueceu, assim, nosso dia, né? Nesse momento que a gente está vivendo também, é algo para a gente poder ter mais esperanças ainda, né? A extensão, eu acho que ela é um pilar das nossas instituições que nos traz esperança, assim, nos renova nessa troca de saberes, nessa produção, nesse apoio às comunidades. E eu gostaria de passar para o Helder agora, para ele poder fazer a finalização do encontro de hoje. Obrigada, Romilson, um abração. Eu te agradeço, Kátia. Bom, Romilson, também quero só te agradecer, o debate foi muito legal. Depois nós vamos te passar aí o chat, você não precisa ler agora, que deve estar cansado, claro. Mas a gente vai te passar a conversa do chat e também a gente vai te passar o vídeo. O vídeo vai estar acessível, como a gente já falou aqui, no nosso canal do YouTube e também pelo link que a gente publica no nosso Facebook. Mas queria muito te agradecer, uma discussão muito legal e essencial aí principalmente para nós que trabalhamos nas universidades, né? E eu acho que agrega muito esse debate. Eu acho que as perguntas foram muito legais e a sua apresentação também. Quero muito te agradecer por isso e espero que todo mundo esteja aqui com a gente na semana que vem, nesse mesmo horário, para a gente conversar, então, com o professor Luiz Trigo sobre lazer, turismo e estudos culturais. Brigadão, meu amigo. Um grande abraço para você. Boa noite a todos e a todas, viu, gente? Obrigado, Helder. Obrigado, Kátia, Bruno, Denise, Auricolé. Obrigado a vocês que ficaram até agora aí me escutando. Agradeço muito a vocês, foi uma grande oportunidade. E que a gente se encontre em breve, que a gente busque aí lutar pelas políticas socialmente referenciadas para que a gente tenha um mundo melhor. Um beijo e um queijo para todos. Obrigado, Helder. Obrigado muito mesmo. Valeu, meu irmão. Valeu, gente. Obrigada. Boa noite, adorei o queijo. Noite! Queijo, beijo.